Fala pessoal, mais uma edição do Mesa de Bar, Copa do Mundo 2026, edição especial de colecionador. E para você que ainda não sabe algumas informações, a gente vai falar aqui. Estados Unidos, México e Canadá. Essas serão as sedes que vão receber 48 países para disputar a taça mais desejada do mundo. A essa altura, a gente já sabe quem são os jogadores que vão disputar pelo nosso Hexa, mas a gente tem que falar de um assunto um pouco mais profundo. Depois da Copa de 2022, a gente passou por um ciclo muito conturbado. Saída do Tite, houve uma reestruturação tanto dentro da CBF quanto dos jogadores, de certa forma, e pela primeira vez um técnico estrangeiro vai comandar a seleção em uma Copa do Mundo. Mas antes de falar sobre isso tudo, eu quero apresentar quem vai bater esse papo comigo hoje, que é o Pedro Rocha, jornalista E aí, Ana, que cobre o esporte mineiro aqui em Minas Gerais pela Rede Minas. Seja muito bem-vindo, Obrigado, Pedro. Ana, tamo junto. Estou ansiosa para esse bate-papo aí, tem Somos muita dois. coisa para conversar, Tem viu? muita coisa mesmo. Antes de falar de Copa e de tudo isso, a gente precisa contextualizar esse momento da seleção, porque a gente passa por 24 anos de jejum, mas nesses 24 anos aconteceram muitas coisas, muitas confusões, principalmente dentro da CBF. O Brasil viveu um ciclo totalmente turbulento depois do Tite. A gente passou por Ramon Menezes, Fernando Diniz como técnico interino, e depois a gente teve um Dorival Júnior, que não teve ali uma passagem tão positiva, nenhum dos três, né, na verdade. E aí, logo depois disso, a gente passa por uma crise interna dentro da CBF, que é quando o Edinaldo é afastado. E aí teve aquela eleição relâmpago para o Samir Chaldé entrar aos 45 do segundo tempo. E nesse período de afastamento de presidente, escolha de outro, a gente teve o anúncio do Ancelotti, que era um desejo da CBF desde a contratação do Dorival Júnior. A gente já tinha tomado uns nãos na cara ali. E assim, foi um cenário completamente bagunçado. Diante disso tudo, qual que é o impacto que isso pode deixar para a seleção? Pois é, Ana, primeiramente um abraço para todo mundo. Eu acredito que o maior problema disso é que o Brasil chega com menos entrosamento dentro de campo, jogadores menos entrosados, do que outras seleções que muitas vezes não têm jogadores num nível tão acima. Eu posso colocar, por exemplo, a Argentina, que manteve uma base, a mesma presidência na AFA, por mais que você possa questionar o Tiki Tapia, que é o presidente da Federação Argentina, com as escolhas dele para o campeonato, um campeonato de 30 equipes, um futebol argentino que não é tão forte do ponto de vista de clubes como o futebol brasileiro tem se tornado hoje em dia, mas as questões na CBF atrapalharam o ciclo. Você vê vários jogadores, e tudo bem, porque pode acontecer de chegar um Igor Thiago, começar a fazer muitos gols e conseguir cavar uma vaga na seleção aos 45 do segundo tempo, mas essa instabilidade provocou algumas situações muito complicadas, porque você começou com um técnico que era o técnico da base, que era o Ramon Menezes, não ia ficar. Fernando Diniz alternando com o Fluminense e com a seleção de interino, que foi uma coisa muito bizarra. Inova até isso, nunca tinha acontecido. Exatamente. Na verdade, até aconteceu com o Luxemburgo num dado momento no Corinthians e na seleção, mas ele ia ficar na seleção. E depois vem o Dorival Júnior, que parecia que ia ser o técnico, mas aí tem a queda do Edinaldo, aquelas situações internas da CBF. Agora, gostemos ou não, o Samir Chaldé tenta trazer um pouco mais de profissionalismo, já fala em liga, já fala em manter o Carlo Ancelotti até 2030, é algo que não era pensado em outro momento, ter um técnico a longo prazo. Tá certo que a gente entende, o Ancelotti cumpriu o contrato dele com o Real Madrid até o final, então isso tem que ser valorizado, também é parte dos nãos que o Brasil tomou, mas eu acredito que isso prejudicou um pouco em entrosamento de time, em logística. O Brasil chega com uma interrogação em cima antes dessa Copa, porque o time é bom, o time tem bons jogadores. Se você pegar no papel, tem muito jogador que é titular em time europeu de ponta. O Vinícius Júnior não vai virar um jogador péssimo das últimas horas, assim, só porque o ciclo não foi bom. Se a gente for pensar, o Igor Thiago e... vice-artilheiro da Premier League. O vice-artilheiro da Premier League. A gente teve o Vinícius Júnior e o Rafinha, que foi campeão da Liga Espanhola, o Vinícius Júnior. O Marquinhos, capitão do PSG na foi campeão Champions League. da Champions. Então, assim, jogadores do Arsenal, campeões da Premier League. Existe uma base de jogadores ali que jogam muito bem,
Só que esse ciclo também atrapalha muito na estrutura de como o time vai jogar em conjunto também, né? Sim, porque são ideias diferentes. O Dorival tinha outra ideia de jogo, aí chegou o Ancelotti com outro esquema, e é natural, no meio dos amistosos, ele fazendo mudanças para chegar num time mais competitivo, e tinha a grande interrogação em cima do Neymar também, se ele ia ou não. No fim das contas, o Neymar chegou pronto, vai aí para o Mundial, mas a gente não sabe qual Neymar que vai chegar jogando com o Dorival Júnior, porque ele não jogou com o Dorival com o Dorival, não. Com o Ancelotti nesse ciclo. E aí, diante de todos esses fatos, né, porque são fatos, são coisas que aconteceram durante esse período, a gente fica com aquele questionamento. Existe algo de bom que a gente possa tirar desse Brasil nesse ciclo? O talento individual. Eu acho que tem jogadores muito bons. O Carlo Ancelotti está montando um time para pensar nas características individuais de cada um. Ele sabe potencializar o Vinícius, sabe potencializar o Rafinha. É uma pena não ter o Rodrigo, porque para mim o Rodrigo era um jogador que seria fundamental nessa Copa. E nas mãos dele brilhou no Real Madrid. Brilhou com ele no Real Madrid. Tem a questão da interrogação no ataque. Vai jogar quem de centroavante? Vai pôr um Igor Thiago e mudar a característica? Vai jogar com o Matheus Cunha? A gente não sabe o que ele vai fazer nessa função. O Ryan está ganhando muito espaço também. Enfim, Luiz Henrique, que é um bom jogador. Enfim, tem essas interrogações ainda. O Ancelotti chegou com uma ideia de jogo, teve algumas partidas boas, teve alguns tropeços também. A gente se lembra aquele amistoso contra a França, que algumas características do Brasil, algumas situações que o Brasil tem de vulnerabilidade ficaram mais expostas, mas foi um teste interessante. Ao contrário de outras seleções da prateleira de cima, o Brasil fez amistosos contra duas seleções europeias, a Croácia e a França, são adversários realmente que a gente pôde ver o Brasil sendo testado de fato, não foi só para... E no ciclo de 18 e 22 a gente não teve esses testes não também com a tantos seleção. Ciclos, não tivemos testes, eu, como torcedor assistindo, óbvio que o Brasil sofreu por conta das fragilidades ali, igual você falou, do time, mas não sofreu tanto quanto a gente imaginava que sofreria. Tipo assim, não tomou uma goleada para a França, por exemplo. Mas assim, e também, Ana, tem um detalhe. O Brasil fez muitos jogos com seleções sul-americanas antes. Venceu a Argentina não tinha encontrado o jeito de jogar com Scaloni. Depois, no meio do caminho, a Argentina foi, ganhou a Copa América em cima do próprio Brasil, na época do Tite, no Maracanã. E aí aconteceu tudo o que aconteceu, o time desenvolveu do jeito que desenvolveu, criou aquela conexão depois da Copa América, mas o Brasil não teve esse espaço para essa criação de conexão. Então, vai ser muito assim, é interessante. E eu até costumo brincar, porque eu vi 2 títulos do Brasil, mas quando o Brasil chega com alguma interrogação, por melhor que o time seja, o Brasil tem um pouco mais de tranquilidade. Eu me lembro muito de 2006, que o Brasil era franco favorito, tinha o melhor elenco, os melhores jogadores, era algo quase que incontestável. O Ronaldo, que estava lesionado, voltou para a Copa do Mundo, e mesmo assim o Brasil perdeu do jeito que perdeu para a França nas quartas de final, porque realmente o grupo não encaixou. E aí a gente volta para falar do técnico. Que se for olhar o currículo do Ancelotti, é inquestionável. São 5 Champions League, título nas 5 principais ligas europeias. E ele estreia no futebol de seleções justamente com a maior seleção do mundo. Então, assim, no início a gente teve aquela resistência, tipo assim, vai botar um estrangeiro para treinar a maior seleção do mundo e tal. Inclusive por parte da imprensa, né, e de alguns ex-jogadores que forçaram a barra, criando até situações ali meio desconfortáveis. Acontece. E aí eu queria saber se, na sua visão, essa resistência foi totalmente superada ou se ainda existe algum olhar de desconfiança para o Ancelotti, que por mais que tenha o currículo que tem, ainda assim é um estrangeiro com a maior seleção do mundo. Pois é, e ainda tem um ponto, né, que, entre aspas, joga contra ele, que é na Itália, o país de origem dele. A Itália está de fora da Copa, ele não ter nunca sido cogitado para treinar a seleção italiana. Tá certo que ele é um técnico vitorioso, o mais vitorioso do futebol italiano, mas tem uma história de clubes muito interessante. Mas, Ana, eu acho que essa história do Ancelotti, esse ponto do Ancelotti questionado, fica um pouco de lado por algumas pessoas quando o Neymar é convocado. Eu acho que pequena parte das críticas vinha por causa de vai levar o Neymar ou não? Vai confiar ou não no Neymar? Uma questão que eu colocava, isso é minha, pessoal, eu pensava, ele vai observar bem o futebol brasileiro? De fato, a observação dele no futebol brasileiro, na minha concepção, alguns nomes ele poderia ter levado diferentes, mas, dentro do possível, ele mostrou um certo conhecimento do futebol brasileiro. Era um ponto que eu tinha
de interrogação futebol brasileiro nacional, porque os jogadores que jogam na Europa, todos praticamente, ele viu jogar em algum momento, e também quando até treinou, e quando é algum que ele não treinou, não trabalhou com ele, e não viu também em um time adversário, como é o caso do Igor Thiago, o caso do Ryan, os caras começam a estourar na Europa, mas aí não tem como não levar, né? Qualquer observação já leva o jogador, mas realmente eu acho que o Ancelotti, ele consegue superar parte das críticas ao levar o Neymar, parte das críticas com a forma como a seleção vem evoluindo. Eu acho que a derrota para a França era uma derrota do jeito que as duas seleções estão em patamares diferentes hoje, natural. Pode chegar até a Copa, com o Brasil fazendo aquela sequência de jogos, ficar um jogo mais igual. O Ancelotti também tirou lições, eu acho, daquela partida, então não é nenhum absurdo. Para mim, o Brasil tem alguns gargalos no elenco, mas isso, no grupo de jogadores, melhor dizendo, porque não é bem um elenco, né, um grupo de jogadores convocados, mas isso a gente fala daqui a pouco. E essa desconfiança passa também muito porque em clima de Copa todo mundo começa a acreditar que o Brasil é hexa, né? A gente cria esse sentimento que é Brasil, independente de quem tá lá, a gente vai torcer. E tem a ausência de títulos também, que não tem como negar, né? São 24 anos, o Brasil sempre brigando nas cabeças. Aí em 2010, ok, teve uma eliminação para a Holanda de virada. 2014, 7-1, uma geração que não viu o Brasil ser campeão. E depois de 2014 aí, foi um 7-1 atrás do outro. Porque aí teve 2018, que para mim aquele jogo é de... Não, o Courtois pegou até o Wi-Fi. De despedaçar o coração, com um gol que o Renato Augusto não conseguiu fazer, porque... E o 2022 também, né, com a forma como foi eliminado os pênaltis. E aí, Pedro, se a gente for analisar os números, né, dos jogos do Ancelotti à frente da seleção, foram 5 vitórias, 2 empates e 3 derrotas. Com um rodízio ali muito grande de jogadores, ele testou muitos jogadores, e ninguém, igual a gente estava falando, ninguém duvida que ele seja um grande treinador. E o torcedor brasileiro meio que está carente de resultado. A gente já liga a televisão de um jogo da seleção meio desconfiado já de se vai ganhar ou não, e muito por conta dessa turbulência que vem passando. E aí eu queria saber como que um técnico com tão pouco tempo de seleção assim consegue passar essa confiança tanto para a torcida, mas também para os jogadores que passam por essa turbulência junto com a CBF. É uma situação complicada, Ana, porque é o seguinte, a gente que entende um pouco de futebol sabe que o pessoal quer muito saber com quem está trabalhando. E o Ancelotti, pelo nome, pelo background que ele tem, ele se banca com isso. Então ele passa essa tranquilidade por ser um técnico vitorioso. Você trouxe muito bem o número de Champions League que ele já ganhou, os títulos em ligas europeias, nas diferentes ligas europeias, ter sido campeão nas ligas mais importantes. Ele foi jogador também. Então você vê que é um cara que tem esse estofo, que tem essa bagagem para chegar e se colocar como liderança e até mesmo ser um escudo, de certa maneira, para alguns jogadores que são mais jovens, como um Endrick, por exemplo, que pode acontecer, Deus me livre e guarde, mas pode acontecer de uma eliminação do Brasil passar por alguma falha dele, por alguma situação. Principalmente por ele ser um jogador muito novo. Por ser um jogador muito novo. Então, isso pode diminuir um pouco da pressão nos jogadores. E na minha visão, isso daí é uma opinião pessoal, eu acho que muito da convocação do Neymar também vem por isso, porque ele tira um pouco dessa pressão dos jogadores e o Neymar mais ainda. Porque, querendo ou não, você está com o Neymar no grupo. Desde que o Neymar foi convocado, qual que é o principal foco da discussão? Neymar. Então, tira a pressão de determinados jogadores e aí eles têm um pouco mais de tranquilidade para trabalhar. Um Vinícius, por exemplo, que para mim o Vinícius é um baita jogador, mas ele não é o protagonista. O Vinícius funciona melhor como um excelente coadjuvante de alguém muito bom. Do Neymar? Pode ser que sim. Inclusive, passando o carro um pouquinho à frente dos bois, falando dos convocados, a gente não vê, por exemplo, o Rafinha e o Vinícius assumindo um protagonismo que geralmente eles têm nos clubes. E essa convocação do Neymar também traz muito daquele apelo dos jogadores também. Porque a maioria dos jogadores que estão lá são mais novos que o Neymar, obviamente, então eles têm o Neymar como ídolo. Então acho que essa convocação dele pega muito pro lado do emocional também. Tipo assim, vou trazer esse cara pro grupo, porque ele vai dar o suporte emocional que o grupo precisa também. Você tocou num ponto que eu acho muito importante. Característica de jogo também não é a característica de jogo que o Vinícius tem no Real Madrid. Ele não tem o espaço para jogar em campo que muitas vezes ele tem no Real. Na seleção ele não tem esse espaço. O Rafinha tem um time montado para uma característica que muitas vezes não é o que ele vai encontrar na seleção, porque por mais que o Brasil muitas vezes esteja em crise, não seja aquele Brasil
que a gente já viu, a gente mais velho. Você tem quantos anos? Eu tenho 22. Pois é, você tem 22. Eu nunca vi o Brasil ganhar uma Copa. Pois é, eu vi o Brasil campeão em 94 e 2002. Brasil que muitas vezes a gente via jogar pressionando, mais ofensivo. Os adversários respeitam a camisa do Brasil, por mais que o Brasil esteja num momento de turbulência. Então, ninguém vai jogar escancarado contra o Brasil. Não vai ser aquele jogo que muitas vezes o Vinícius tem um espaço, que o Rafinha tem um espaço. Esse cenário escancarado, principalmente no jogo contra a França. Exato. Porque a França, hoje, para mim, é uma das melhores seleções, mais bem preparadas e treinadas. E ela não abriu um espacinho para o Brasil jogar direito. Exatamente. Então, você avalia daí que não é tão fácil mais para o Brasil. Então, são características de jogo. O Vinícius, se você observar um jogo dele no Real Madrid, ele tem espaço para correr, para finalizar, para cortar para dentro. Ele não consegue fazer 100% do jogo dele na seleção, e não é algo ruim. O trabalho do Ancelotti é justamente trazer essa personalidade dele, trazer o Neymar, que é um jogador que também pode mudar uma característica de jogo do Brasil, e aí fica a grande interrogação, quanto tempo o Neymar vai aguentar jogar por jogo, a gente realmente não sabe. Nesse contexto que nós estamos aqui conversando, pode ser que o Neymar chegue e aguente jogar depois só no terceiro jogo, e um tempo, 30 minutos, e aí nas fases finais ele aguente mais, consiga jogar uma partida inteira. Mas aí, sendo bem sincero, se a gente for falar do vídeo de ponto de vista técnico, o Neymar em 30 minutos é um Neymar em 30 minutos. É o Neymar em 30 minutos, eu concordo. Então, assim, tem uma força, de certa forma, é reduzida por conta da idade, por conta das lesões, mas se você ver, por exemplo, a força que o Rafinha tem para um embate, se ele ajudar o Neymar ali para ir para o ataque, uma combinação deles pode salvar o Brasil em um jogo decisivo, principalmente contra o Marrocos. Concordo com você. O problema é que contra o Marrocos é muito difícil ter o Neymar. Mas é importante ter o Neymar, é importante com uma característica. Mesmo que seja no grupo. Mesmo que seja no grupo, e também para aliviar um pouco a pressão interna no bastidor. Eu acho que o Neymar é bom de grupo, querendo ou não, senão os jogadores não iam pedir tanto ele. Faz sentido. E aí, para fechar o assunto do Ancelotti, nos clubes ele lidou com jogadores enormes, e aí eles têm essa habilidade também de lidar com estrelas. O Brasil tem Neymar, Vini Júnior, Rafinha, e uma fila de atacantes que estão ali disputando entre eles para ver quem que vai ser o atacante do Hexa, vamos dizer assim. E você acha que essa habilidade pode ser um diferencial para ele também enquanto técnico? Porque essa competição entre eles é sadia, porque a gente vê que os caras vão entrar com fome, querendo fazer gol. Mas até que ponto ele vai conseguir lidar ali com uma disputa de egos, provavelmente? Tudo? Eu acho, Ana, que essa questão de ego, querendo ou não, tendo o Neymar, ele já resolve, porque os caras vão pensar, beleza, eu vou lutar para a vaga para jogar ao lado do Neymar. É certeza entre eles que é muito difícil tirar a posição do Vinícius e do Rafinha, que são dois jogadores que estão na elite europeia, que têm desempenho que são jogadores até que brigam por prêmio de melhor do mundo. Então, realmente, eles sabem que, por mais que o Vinícius não tenha tido momentos tão mágicos pela seleção, teve boas atuações, precisamos ser justos, mas não teve 1/10 do que ele teve no Real Madrid pela seleção, ele é o Vinícius. Então, ele já puxa a marcação. Então, eu acho que na cabeça dos outros jogadores é um pouco mais tranquilo de lidar com isso. Eu acho que a escolha dos atacantes foi muito sadia, porque você tem o Igor Thiago, que é um cara que a gente sabe que cortou um dobrado no Cruzeiro, pegou o Cruzeiro das vacas magras, naquele momento de Série B, veio uma pressão, tomou pressão da torcida, saiu até com questões de saúde mental daqui do Cruzeiro, mas é um jogador de característica completamente diferente. Para um adversário que vier para um determinado jogo, não faz sentido você colocar um atacante de referência como o Igor Thiago é. Mas, dependendo do jogo, é um jogo fundamental para ele. Então, eu acho que o Ancelotti pensou esse grupo de atacantes que ele levou, esse grande número de opções, ele pensou justamente no que o Brasil vai poder enfrentar contra cada adversário. Quando o Brasil enfrentar um adversário com uma característica mais defensiva, jogam dois atacantes diferentes. Quando jogar contra um adversário que vai vir exigindo mais marcação, talvez ele reforce um pouco o meio de campo e tire um dos atacantes. Então, eu acho que ele pensou nisso. Entendi. E assim, olhando para o grupo, o Ancelotti herdou um grupo ali com muitas questões, né? Com muitos problemas. Olhando para a lista final, você acha que existe já esse equilíbrio de experiência e renovação? Ou ele foi conservador ali, pegou
muito, tipo assim, não, esse aqui a gente sabe que pode dar certo nesse lado aqui. Eu tenho algumas críticas. Eu acho que ele poderia ter levado outros laterais esquerdos. Eu acho que as opções dele para a lateral esquerda não foram as melhores. Acho que o Danilo para a zaga não era o melhor zagueiro para ter sido levado, por mais que traga algo para o grupo, que seja um jogador realmente importante nesse setor. Acho que faltou ele levar mais um meia de criação, um jogador que distribua melhor o jogo. Os goleiros, para mim, ele poderia ter levado um goleiro mais jovem, como terceiro goleiro ao invés do Everton do Grêmio. Eu não teria levado o Alisson e o Ederson, eu teria tirado um dos dois para levar o Everson do Atlético. Então, eu acho que algumas situações ele poderia... Até pensando em experiência, poderia ter levado o próprio Fábio do Fluminense. Poderia, o Fábio está jogando mais, mas eu teria levado um terceiro goleiro mais jovem também. Eu acho que, por exemplo, eu estou citando o nome, mas é só por causa do fator idade, não necessariamente precisaria ser opção, por desempenho, exatamente. O Hugo Souza do Corinthians como terceiro goleiro, entendeu? Então, porque acaba gerando uma bagagem para o próprio jogador também. Quem sabe ele vai ser o goleiro do próximo ciclo. Então, alguns jogadores eu acho que ele, na minha concepção, não fez a mescla ideal, mas aí, ao mesmo tempo, como é que você vai falar que ele não fez uma mescla boa de experiência com juventude quando ele leva o Endrick, quando ele leva o Igor Thiago, que é um jogador, o Ryan, quando ele leva alguns nomes no meio de campo, eu não teria levado o Paquetá também, eu acho que poderia ter feito algumas mudanças ali, mas eu acho que se você for pegar em números, analisar friamente em números, tudo bem, gente, acontece. Quando você analisar friamente em números, eu acho que em número tá bom, mas as peças que ele mesclou poderiam ter sido diferentes. E eu compartilho um pouco dessa opinião sua, porque a gente vê, falando minha opinião enquanto Ana Luísa, porque a gente vê que teve ali uma sobrecarga de jogadores que jogam no Rio de Janeiro, que a gente sabe que eles têm uma preferência por jogadores de lá, e que poderiam ter pegado outros jogadores que às vezes estão num desempenho melhor, que estão numa fase melhor, até como atletas. Então, eu fiz essa pergunta meio em questão provocativa para a gente meio discutir isso mesmo. Sim, claro. Porque a gente vê, por exemplo, Léo Pereira. Eu acredito que existem outros jogadores no lugar do Léo Pereira. Por mais que ele seja um Fabrício Bruno, que talvez poderia ter Por mais que seja um jogador muito bom, eu acho que ele é um bom jogador, mas não é um craque a ponto de ir para uma Copa do Mundo igual ele foi. Você sabe que eu teria levado o Léo Ortiz também do Flamengo ao invés dele? Eu também eu prefiro o Léo Ortiz. Eu prefiro o Léo Ortiz ao Léo Pereira. Eu acho que o Léo Pereira, ele ainda dá muita manota ali, vamos dizer assim. Ele ainda dá muita bobeira ali às vezes. Ponto. E assim, Pedro, toda convocação sempre vai gerar polêmica, a gente sabe disso. E nessa, a gente teve algumas ausências por conta de lesão. Tivemos Rodrigo, o Militão, por lesão, e nomes que estavam disputando ali até a última hora e que acabaram perdendo a vaga. E o maior polêmico disso tudo foi o João Pedro, né? Por conta da entrevista que ele deu dias antes da convocação. E assim, alguma dessas ausências realmente é algo que preocupa ou a lista consegue suprir ali? Militão, porque, querendo ou não, eu acho que o Brasil não tem um zagueiro ou até mesmo alguém para lateral direita, por mais que eu goste do Wesley, alguém que faça no mesmo nível que ele faz. Então, para mim o Militão é mais preocupante, eu gosto muito do Rodrigo também, é um jogador especial, faz falta, é inegável. Quanto ao João Pedro, ele é novo ainda, acho que dá tempo dele conseguir jogar na Copa de 2030. Para mim, ele não perdeu a vaga para o Neymar. Eu acho que ele perdeu a vaga por característica de jogo para o Endrick e para o Igor Thiago. Para mim, ele não perdeu a vaga para o Neymar. O Ancelotti fez uma escolha claramente por estilo de jogo. E quando ele faz essa escolha pelo estilo de jogo do Endrick e também pelo estilo de jogo do Igor Thiago, que é completamente diferente dos outros atacantes que ele tinha disponíveis, considerando, claro, que o Igor Thiago poderia, sim, mais ou menos, considerando a questão de presença de área, ser algo mais parecido ao Pedro do Flamengo ou ao Caio Jorge, então eu avalio que o João Pedro não perdeu a vaga para o Neymar. Para mim, pelo que eu li da convocação, o Neymar está em substituição à vaga do Rodrigo lesionado. Se tivesse o Rodrigo disponível, aí eu acho que essa discussão estaria aberta, vamos dizer assim.
E a gente vê um Militão que sofre muito com lesões nos últimos anos, né? Sim. E é uma lesão que tem sido repetitiva para ele. E faz muita falta isso na seleção, porque ele é um jogador que consegue fazer duas funções, tanto a de zagueiro quanto a de lateral. E o Danilo foi por causa disso, né? Mas eu não vejo o Danilo suprindo no mesmo nível. O Danilo é um cara de composição de grupo e a gente entende, tem técnico de liderança que precisa dessa liderança, que precisa dessa interlocução. O Ancelotti, por mais que ele tenha toda a bagagem que eu falei que ele tem, às vezes ele precisa de um homem de confiança mesmo, de um jogador que possa ajudar ele a orientar com determinadas situações, a conversar com pessoas que não são tanto da convivência como ele teve, porque a gente tem que entender também que tem um choque cultural. O Ancelotti é um técnico europeu, tem muitos jogadores que são brasileiros, que não saíram do Brasil ainda. O Danilo, por estar no Flamengo, ele está também lidando com jogadores que nunca saíram do Brasil, então também tem essas questões. E por mais que a gente critique, o Danilo é autor do gol do último título do Flamengo na Libertadores, né? Então também isso pesa um pouco a favor dele. Tem uma presença também muito forte ali no ataque, né? É. E já que a gente já está falando do setor defensivo, o Ancelotti convocou o Alexandro, Bremer, Danilo, Douglas Santos, Gabriel Magalhães, o Ibanes, o Léo Pereira, o Marquinhos e o Wesley. São nomes ali que têm uma bagagem europeia, igual a gente estava falando, a maioria em clubes de alto nível, mas aí a gente volta no assunto, que a gente perdeu o Militão, que é uma peça muito também importante. Também tem o Ibanes para a função do Militão, sim, faz as duas também. Que era uma peça muito importante nesse esquema, mas aí a gente fica com aquela dúvida. Essa zaga tem algum ponto, quais são os pontos fortes dessa zaga, os pontos de atenção, ou ainda é cedo demais para a gente fazer esse julgamento? Eu julgo do lado esquerdo. Eu gosto do Douglas Santos, mas eu teria levado o Kaique do Cruzeiro ou o Juba do Bahia. Eu acho o Kaique ainda melhor, eu acho o Kaique mais completo. Tanto que o Kaique está sendo um jogador especulado no futebol europeu, então eu acho que faltou levar o Kaique. Inclusive, se eu não me engano, os 2 gols que a gente toma contra o último jogo agora foram do lado esquerdo. Pois é. Eu acho que o Alexandro não deveria ter ido, por mais que também seja um jogador que o Ancelotti já viu jogando na Europa, está no Flamengo, mas até o próprio Flamengo chegou a especular o Kaique, né, para as próximas temporadas. Sim. Então, eu acho que o Ancelotti poderia ter levado outro lateral junto do Douglas Santos. Eu não teria levado o Alexandro. Quanto aos zagueiros, aquilo que a gente já falou do Léo Pereira, eu teria levado o Ibanes também. Eu não levaria o Danilo. E dos outros zagueiros não tem como, por mais que você tenha que pontos... Que a gente tá falando de Gabriel Magalhães o Marquinhos. O Gabriel Magalhães não tem como. Os caras chegaram na final da Copa do Mundo, né? Da Copa do Mundo não, da Champions. E assim, já indo pro lado polêmico de novo, vamos falar de Neymar. Que não tem como escapar disso. Não, com certeza. Né? O próprio jogador ali, em algum momento, chegou a ficar na dúvida se ia ou se não ia, ficou fora das convocações desde 2023, por questões físicas, né, e tudo. E aí, na véspera do anúncio da lista, o Ancelotti muda de posição e fala, não, preciso chamar esse cara. Qual que você acha que foi a virada de chave mesmo? Questão física. Eu acho que o Neymar já estava na Copa, mas o que dependia era a questão física dele. O próprio Neymar talvez estivesse desconfiado da questão física dele, que ele não chegaria bem fisicamente, por isso que ele teve essas dúvidas. Mas todo o trabalho do Neymar foi pensado. Se você for parar para pensar que o Neymar jogou muitas partidas seguidas e depois não jogava outras, eles faziam um controle de carga, claramente escolhendo os jogos, você via que o trabalho era feito para que ele conseguisse chegar a 100%. Ele chegou dentro das limitações dele, pronto para jogar e para estar disponível para a Copa do Mundo. Então eu acho que a única dúvida do Neymar era se o físico dele ia aguentar. E aí, falando um pouco dessa preparação que o Neymar teve, a gente tem eu vi alguns comentários nas redes sociais que é assim, eu tô achando que o Ancelotti forçou o Neymar ao máximo, porque ele não ia ser convocado para ver ele desesperado, para ele lutar atrás. Porque o Neymar, desde 2014 ali, ele estava muito confortável na seleção. Sim. Tipo assim, eu vou ser convocado de qualquer jeito. Se eu não tiver machucado, eu vou ser convocado. Então, eu acho que essa situação também do Ancelotti deixar meio que na dúvida se vai ou se não vai, não dá tanta declaração. Eu vejo lógica nisso, viu, Ana? Eu acho que faz o jogador também se esforçar, tanto que os vídeos de reações dele com a convocação mostram muito desse alívio, tipo assim, cara, consegui. De certa forma o meu esforço deu certo. Mas eu concordo com você, eu acho que o Neymar fez um projeto para ir, o Ancelotti tirou ele um pouco da zona de conforto. Isso foi bom para todos, né? Vamos ver se o Neymar chega de fato
melhor fisicamente. Porque a gente viu o Neymar ser convocado várias vezes. É o maior artilheiro da seleção. Nesse ciclo, né, o maior artilheiro da seleção. Jogou bem em algumas partidas desse ciclo. Mas o físico muitas vezes jogou contra ele, né? Impediu que ele continuasse, ele teve lesões. Eu me lembro que antes de vir para o Santos ele tinha tido uma lesão pela própria seleção contra o Uruguai. Então, realmente, são fatores que fazem com que o Neymar tenha que ter um pouco mais de dedicação, não no sentido que o Neymar não seja dedicado, mas que ele tenha um pouco mais de cuidado. Por isso mesmo que eu falei dessa situação. De gerar o desconforto nele mesmo. Do controle de carga, porque ele foi muito na escolha. Jogo sim, eu jogo, esse aqui não dá, vou segurar, porque pode ter risco de machucar, pode ter risco de perder alguma situação física, de ter que ficar um período de recuperação maior e afetar o meu ritmo de jogo para que eu não atue e aí, consequentemente, eu não esteja 100% para ir para a Copa. E aí, falando das lesões, a gente tem o caso do mês, né? Sim. Do caso da Copa, que é que ele chega lesionado para a seleção. Antes da convocação, já foi passado, né, para a CBF, que era um edema, Sim. Né, que não era algo tão grave quanto era, mas aí ele chega, se apresenta, Rodrigo Lasmar confirma. Lesão grau 2, vai ter que ficar de molho ali mais tempo do que a gente pensava. Ou seja, ele foi convocado já lesionado, vai perder esses amistosos, né, o que vai ter no sábado e o que aconteceu, e vai chegar numa Copa ali um pouco meio sem ritmo, né? Porque ele não está indo para o campo, está acompanhando o grupo, mas não está treinando tão ativamente. E assim, qual é o real valor, além do Neymar que ele pode agregar para o time, mesmo sem esse ritmo ideal? Ô, Ana, eu vou ser bem sincero, por mais que eu seja partidário da convocação do Neymar, eu acho que tem que fazer um teste pelo menos 2 dias antes para ver. De fato, ele vai aguentar? Tem que tentar alguma coisa. E hoje em dia tem tecnologia para conferir isso. Se ele chega 100%, dentro das limitações dele, que a gente sabe que ele não está como antes, se ele chega 100% para fazer pelo menos, não a estreia, que a gente compreende que ele não jogue a estreia, mas pelo menos se ele vai estar dentro das limitações físicas dele atuais, 100% durante a Copa, porque senão ainda teria tempo de cortar. Então tem que fazer uma última avaliação, sim. Acho que um jogador como o Neymar vale esperar até a véspera, mas o Ancelotti já devia bater o fone já e falar com quem ele cogitar de substituto, falar, olha, não larga de vez não, porque tem uma chance remota, mas tem que fazer esse teste. Agora, que eu não achei um absurdo, sinceramente, completo isso não, porque diagnóstico é muito complicado. Já aconteceu do próprio time chegar e falar, olha, fulano teve isso, depois, numa reavaliação, ser algo mais grave. Já aconteceu isso. E os jogadores passaram por exames, a seleção indicou, né, para os jogadores fazerem exames junto aos clubes. Então, para mim, é algo assim que acontece. Às vezes a lesão dá uma piorada. O Neymar jogou na véspera da convocação, é importante a gente lembrar disso, né? O Neymar teve até o negócio da o fatídico episódio da substituição, mas eu acho que o Neymar precisava ter esse teste. Eu não faria na véspera, eu faria 2 dias antes. Até porque também a gente está falando do maior artilheiro da seleção. Sim, com certeza. Isso tem um peso emocional para quem está lá dentro. Com certeza. E o Ancelotti, inclusive, deu entrevistas recentemente falando que os 26 que foram são os 26 que vão estar lá, que não vai ter corte. Então mostra muito também Assim, não dá para afirmar isso categoricamente, porque também tem um jogo no sábado e às vezes alguém se machuca, não tem como, né? Mas eu acredito que essa declaração dele é muito de tipo assim... Para blindar o Neymar, é mais para blindar o Neymar. E eu acho que isso mostra que muito das declarações, das piadinhas que foram feitas, de que não, o Ancelotti nem gosta do Neymar, não vai chamar ele não. Acho que isso serve também para fortalecer o grupo enquanto grupo. Sim, para blindar todo mundo, para proteger todo mundo, fazer aquela blindagem e não ter problema. E assim, a gente está falando de uma última Copa da carreira de Neymar. Esse pode ser o capítulo mais lindo da história dele com a seleção, ou o mais doloroso, né? Sim, com certeza. O mais... complicado. Vamos dizer complicado. Qual dos 2 cenários você acha que é o mais provável, avaliando tudo? Sendo bem sincero com você, mesmo se o Brasil não for campeão, um capítulo lindo. Porque só do Neymar estar na Copa já é uma vitória. Do jeito que ele teve lesões, de toda a situação. Então, eu acho que tá certo que se o Neymar não conseguir jogar, aí já é um capítulo realmente que seria bem pavoroso. Mas só de conseguir jogar, só de, sei lá, Brasil pega uma seleção nas oitavas e o Neymar bate um pênalti decisivo, já é uma vitória. Mesmo que o Brasil não seja campeão,
por tudo que o Neymar passou nesse ciclo, por todo esse ciclo do Neymar. A gente fala tanto do ciclo caótico da seleção. Olha o ciclo do Neymar. Foi para o mundo árabe, não conseguiu jogar lá direito, teve lesões lá, problemas na seleção, vem para o Santos. É questionado no futebol brasileiro, chegou a discutir com o torcedor, e aí só de conseguir chegar na Copa, teve essa interrogação se ia para a Copa ou não. Então, só de conseguir, eu acho que o Neymar... E o Neymar é questionado o tempo inteiro enquanto jogador. O tempo inteiro. E a gente vê as pessoas acham que é fácil ser o Neymar, gente. Não é. Eu acho que assim, eu não sou fã de carteirinha do Neymar. Eu não sou Neymarzete, mas pô, o cara tem mais pressão que qualquer um. É só você avaliar a carreira do Neymar. O cara, desde o Santos até o Barcelona ali, e um pouco do início dele no Paris, ele mostrou o quão genial ele pode ser. Ele teve escolhas erradas de carreira, na minha opinião, Ana. Eu não acho. Eu até acho que ele fez certo em ir pro PSG. Ele queria ser protagonista, na minha opinião, ele não errou. Estava ali à sombra do Messi, sim, fez uma escolha, na minha concepção, não foi errado. Mas eu não teria ido para o mundo árabe, eu teria ido do PSG para outro clube europeu. Eu, se fosse o Neymar, eu teria ficado mais tempo na Europa. Eu acho que tá certo que o Neymar tem constantes problemas físicos, tem a questão das lesões. Foram lesões muito graves, o pessoal não trata com a gravidade as lesões que o Neymar teve, mas ele errou nessa escolha de ir para o mundo árabe. Se ele não tivesse ido para o mundo árabe, sei lá, se ele tivesse ido jogar no Benfica, que é um time com menos pressão na Europa. Eu acho que ele poderia até se fortalecer fisicamente. Poderia até fortalecer mais fisicamente. Eu acho que ele fez escolhas erradas de carreira. O Brasil estreia no dia 13 de junho, considerado o primeiro adversário do grupo ali contra o Marrocos. Que é o jogo mais difícil do grupo. Que é o jogo mais difícil. Né? Eles fizeram a campanha histórica em 2022, chegaram nas semifinais e chegaram em 2026 com uma geração ainda mais forte, mais experiente e mais consolidadas com jogadores ali nas ligas europeias. Além disso, em 2023, depois da eliminação no Catar, o Brasil perdeu para os marroquinos por 2-1. É uma seleção que não dá para levar muito a sério, porque o Ramon fez muito teste, né? Tava até o Rony jogando de atacante. Nossa, não lembro disso. Lembrar que o Rony jogou na seleção brasileira é dolorido. Mas assim, você acha que hoje, com o elenco que tem, com o técnico que tem, com a estrutura que o Brasil tem, o Brasil está preparado para um jogo desse? Tá, com certeza. Eu acho que pelos nomes que o Brasil tem que encarar qualquer adversário, independente de ser o Marrocos, independente de ser a Argentina, independente de ser a França, tem que jogar como o Brasil. Eu acho que isso mostra muito também do jogo que o Brasil fez contra a Espanha, um amistoso. Sim. Que o Endrick também entrou e acabou com o jogo. Um amistoso contra a Inglaterra, que também o Endrick fez gol, ainda era o Dorival, mas teve. Um amistoso contra a Croácia, que o Brasil fez um bom jogo naquela ocasião. Então, sim, eu acho que o Brasil tem que chegar e jogar de igual para igual com qualquer seleção. É o Brasil, gente. Se o Brasil for ter medo das outras seleções, vai ficar difícil. Acaba muito, porque o Brasil é a maior seleção. Ninguém tem mais que a gente. Então, se não for ter medo, não entra em campo. Não entra em campo, justamente. Então, a gente tem os outros dois confrontos. Contra o Haiti no dia 19 e contra a Escócia no dia 24. O Haiti nunca venceu o Brasil em toda a história e a Escócia volta no Mundial depois de 28 anos. Sim. Mas uma Copa que tem 48 seleções, não tem como a gente ficar muito assim, tão confiante. Porque qualquer tropeço pode ser outro tropeço. E complica o caminho do Brasil. Mas o fato de ter o terceiro colocado classificando ajuda muito. Sim. Mas eu acho que o Brasil passa em primeiro desse grupo. Eu acho que o Brasil não vai ter sobressalto. E aí, passando dessa primeira colocação, isso pode ajudar também no mata-mata, né? Ali na configuração, para não pegar, às vezes, uma seleção muito forte. Uma pedreira de cara, né? Logo de cara. Então, aí, falando dos jogos de grupo, com que nível de preocupação e de seriedade você acha que o Brasil precisa entrar nos jogos? Porque a gente vê que são seleções, de certa forma, um pouco mais fracas que o Brasil, a gente pode falar isso, e menores também. E aí, às vezes, o Brasil pode entrar um pouco mais relaxado. Só que a gente está falando de uma Copa do Mundo. Não existe isso em Copa, Ana. Talvez poupar alguns jogadores no último jogo se tiver ganhado os dois, no máximo. Mas acho que tem que entrar com a mesma seriedade, com a mesma importância, todos têm a mesma dificuldade nesse primeiro momento. A estreia tem uma dificuldade extra, talvez, por ser estreia, aquele clima, o nervosismo. A gente não sabe se o Ancelotti vai precisar mexer no time para isso. A gente está contando aqui com os 26, mas é o que eu falei, tem um amistoso no meio do caminho, pode acontecer alguma coisa e ele mesmo encontrar algum ponto que, eu preciso mexer isso aqui no time. Esse último teste contra o Egito, ele mesmo já falou que o time do segundo tempo rendeu mais que o do primeiro no jogo contra o Panamá. Então, ele pode chegar e fazer algo diferente nessa estreia. Inclusive, a atuação contra o Panamá foi muito boa no segundo tempo. No primeiro tempo, eu senti que o time ainda estava meio... mas eu acho que é meio normal. nervoso acho que é normal. Ali, mas no segundo tempo o Brasil dominou como tem que acontecer, né? Porque
a gente fala de grandes jogadores. A gente vê o Endrick também entrando muito bem, o próprio Igor Thiago. Sim. O Paquetá também entrou muito bem. Mas ele vai precisar achar peças diferentes. Eu acho que ele vai precisar mexer no time. Sim. Isso daí ele já percebeu também. Precisa equilibrar, né? Deixar porque não adianta só um time ficar... Por exemplo, o time reserva, que foi o que atuou no segundo tempo, entrar muito bem e o outro time não performar tão bem, né? Exato. E depois da fase de grupos, o Brasil entra no mata-mata, que aí é onde o calo vai apertar de verdade. No caminho a gente pode encontrar a Holanda ou o Japão. E possivelmente uma Argentina ali nas semifinais, se a gente passar. Sim. São 5 decisões eliminatórias até a final, e considerando os tropeços de 2022 e 2018, um técnico com pouca experiência, né, com pouco tempo de trabalho ali com a seleção, esse Brasil, você acha que tem uma maturidade para sustentar o nível da seleção durante todo o período? É aí que levou o Neymar, porque o Neymar é um cara que participou desses tropeços, né? Então, é importante ter jogadores que já passaram por outras Copas, o Neymar é um, aí você tem o Alisson no gol, que é questionado, mas é um jogador que passou por isso, Marquinhos, o próprio Alexandro já jogou Copa também, o próprio Danilo, então são jogadores que podem não ser titulares, alguns deles, mas que sabem o que aconteceu e o que deu errado, por exemplo, contra a Croácia, naqueles 4 minutos que o Brasil tomou empate nos acréscimos e depois não conseguiu passar nos pênaltis. Para mim, o maior problema foi o Ancelotti aí, até de todos os ensinamentos que 2022 deixou, o Carlo Ancelotti não ter levado um goleiro bom para a disputa de pênaltis. Esse, para mim, é o maior problema, porque o Alisson é um bom goleiro, mas não à toa, está no Liverpool há muito tempo, mas não é um pegador de pênaltis. Então, eu acho que faltou esse goleiro, faltou talvez esse cuidado na montagem do elenco. Tem jogadores que são acostumados a decidir, a gente viu, por exemplo, o Marquinhos e o Gabriel Magalhães, e até o Gabriel Martinelli jogando uma final de Champions, que foi para os pênaltis e tudo mais, e aí o Gabriel Magalhães errou um pênalti, mas ele já sabe a pressão e a responsabilidade que é de uma decisão dessas. Então, por mais que a gente fale, o elenco isso, aquilo, o Ancelotti já jogou 1000 finais, já jogou final dos pênaltis, semifinal, quartas de final. Então, eu não vejo esse elenco do Brasil, esse grupo, contando também com o Carlo Ancelotti, com tantos problemas assim de decidir, não. E assim, Pedro, a gente falou muito de técnica, do time, do elenco, mas a gente tem falado um pouco sobre a aproximação da torcida também com a seleção. Durante esse período do Samir, a gente vê também que ele tenta gerar mais aproximação da torcida com a seleção. Sim. Inclusive, a despedida no Maracanã aqui também que era algo fundamental. Foi muito elaborada em volta disso, as transmissões que a Globo fez com a embarcação do Brasil. A Cazé TV também. A Cazé também fez. Então, assim, a gente vê que existe tentativas de aproximar a torcida mais da seleção. Sim. Porque a gente vê também... Falta fazer mais amistoso aqui no Brasil. Eu acho que, beleza, a eliminatória joga aqui, jogou em poucas sedes. Eu acho que, por exemplo, teve um ciclo que não teve um jogo em Belo Horizonte, para pegar de exemplo. Teve cidade que não viu a seleção além de Belo Horizonte. Então, eu acho que faltou colocar em mais cidades. Esse amistoso poderia ter sido, tudo bem, tinha que fazer um amistoso em território nacional, um dos 2 anteriores. E aí a gente pode falar, mas a seleção europeia não ia vir aqui, foi um amistoso organizado pela Nike, tem todas aquelas situações, porque era um amistoso para lançamento de uniformes, tanto da camisa do Brasil, como da camisa da França, da Croácia, mas que seja pelo menos 1, 2, 3 amistosos por ciclo no território brasileiro. Isso falta um pouco. Tá certo, foi uma escolha boa no Maracanã, talvez tivesse jogado menos no Maracanã durante as eliminatórias e aí feito esse amistoso no Maracanã, porque nas outras eliminatórias rolava muito. Teve muita saudade. Acho que esse é um erro do Samir Chaldé, mas eu reconheço que ele tenta aproximar mais a seleção, tenta profissionalizar mais o futebol brasileiro. Espero não estar errado, mas dos presidentes da CBF realmente é o que tem iniciativas melhores. Tem um meme que eu falo com a Milena sempre. Se tiver um podre desse homem, por favor, não descubram. Porque o que ele está fazendo pelo futebol brasileiro tá melhorando recentemente muito. tem sido mudanças muito palpáveis no futebol brasileiro. Impedimento semiautomático, criação de liga única. Ele tem lutado para melhorar. Tem lutado para organizar. E eu acho que isso já é alguma coisa. Já é um mérito. E aí, falando de sentimento de Copa do Mundo, a gente vê uma torcida tentando se ligar mais ali com o time tentando se ligar mais com a torcida,
E também a gente tem esse sentimento de que dessa vez agora vai. 24 anos, o mesmo tempo de jejum da última Copa. O brasileiro adora essas petições, da última Copa. Então, assim, pode dar certo. É. Teve avião sendo vencido. É uma Copa sendo, com o Brasil não sendo tão favorito, que isso, em vários momentos depois contra o Brasil. Mas eu acho que pode dar certo, Ana. E é um grupo também que está muito blindado entre si. Eu acho que isso tem um peso muito grande. Tem. Porque você vê jogadores jovens defendendo os mais velhos defendendo os jovens. Eu fico impressionada com toda entrevista que o Endrick dá. Ele consegue se posicionar muito bem para falar de Neymar, para falar de Danilo. E o Neymar e o Casemiro, e todos falando a mesma coisa sobre os jogadores mais novos, que eles não têm que tomar essa responsabilidade para eles. Óbvio que vai chegar alguns jogos que, se eles se destacarem, eles vão ser considerados ali os protagonistas, mas não é uma responsabilidade que tenha que cair sobre É a responsabilidade eles, né? dividida, né? Isso é algo fundamental, porque não é aquela coisa quando ganha, ganha um, e quando perde, perde todo mundo. Quando ganha, ganha todo mundo. Quando perde, perde todo mundo também. Então, a seleção tem que ter essas figuras com esse protagonismo. O Casemiro fazer isso é algo muito fundamental, porque ele realmente é um líder, também é outro jogador com muita bagagem de Copa, tá certo, não tem todo o protagonismo que o Neymar tem, mas ele é um jogador fundamental, até mesmo pela postura dele, pelas declarações. Ali, exatamente, por ser o capitão também. Então, o Ancelotti fez muito bem em voltar com ele, porque parte do ciclo ele fica de fora, né? Esse é algo também. Dorival e o Diniz, em um dado momento, não utilizaram tanto ele, confiaram em outros jogadores. Acho que muito também por conta do momento que o Nike estava passando ali. Exato, ele teve também momentos de questionamento lá. Mas o Casemiro, sim, é um jogador que tem essa postura, e é fundamental ter essa postura. Faltava isso, por exemplo, na Copa América, que o Brasil foi eliminado nos pênaltis, a última Copa América, que poderia ter feito uma performance bem melhor. Então, assim, a gente está falando de um futebol brasileiro que está em ascensão, que está sendo melhorado, que a torcida brasileira também está muito mais confiante em questão de melhora mesmo, e a gente vê isso, inclusive, na renovação com o técnico, dando um tempo para ele trabalhar. Que é o que foi que o Tite teve. Que foi a última vez que a gente teve isso, foi com o Tite, que, de certa forma, eu não acho que o trabalho do Tite foi todo ruim, porque eu acho que os números deles foram bons, mas eu acho a primeira metade foi boa, a segunda foi ruim. Eu gosto de fazer o Tite até assim, até a Copa América de 2021 era um bom trabalho, dali em diante não foi bom. Porque foi aí quando começou a decair mesmo. Exato. Que aí eu concordo com você. Então, assim, galera, a lista tá feita, o técnico tá escolhido. No dia 13 de junho, o Brasil entra em campo para disputar esses 24 anos de Copa do Mundo esperando a gente. Pedro, eu te agradeço muito pelo nosso bate-papo. Acho que rendeu muito, ficou muito simples para o pessoal entender. Com certeza. Eu espero que tenha sido um bom conteúdo para você, que tenha despertado a sua ansiedade para ver o Brasil em campo e tenha despertado também o seu torcedor, que estava adormecido, que estava desacreditado depois dos 2 vexames, né, Pedro? Com certeza. Obrigado, Joana. Obrigado a todos pelo convite. Foi muito bacana o papo. A gente fica muito feliz porque é o primeiro Mesa de Bar que a gente faz presencialmente. Então, assim, a gente está muito animado, nosso projeto está crescendo e a gente agradece muito a você que está aí assistindo. A gente pede para você deixar seu like, se inscrever aqui no canal, mandar para aquele seu amigo que não está acreditando no Brasil, que prefere torcer para a Argentina. Mostra para ele que o Brasil é bom, que o Brasil tem um elenco forte e que se a Argentina cair, a gente vai ficar na orelha dele rindo da cara dele. E é isso. Fiquem de olho que esse é o primeiro conteúdo sobre a Copa do Mundo. E tamo aí, gente. Copa do Mundo começa agora e você acompanha tudo por aqui. Tchau, tchau.